ciclo da autossabotagem. Isso mesmo. Nós vamos falar como que começa, quais as consequências que são a parte mais séria do ciclo da autossabotagem, que às vezes a pessoa não percebe que está dentro de um ciclo de autossabotagem. Normalmente a gente não percebe. Você só percebe que está num ciclo de autossabotagem quando você procura um profissional da área, né? Ou agora que, quando a gente vai falar, você vai perceber se realmente você entrou num ciclo da autossabotagem, tá? E nossa Masterclass vai falar como blindar a mente. Moisés já liberou o link para o pessoal. E essa aula vai ser fantástica, gente. Porque quem descobrir hoje, com a nossa conversa aqui, com o nosso bate-papo, que está num ciclo de autossabotagem, perfeito. Vai perceber, fica tranquilo, assista a nossa Masterclass, que nós vamos dar umas dicas boas, vamos explicar direitinho como blindar a mente para não entrar novamente num ciclo de autossabotagem. Não é isso, Moisés? Exatamente. Quer começar? Exatamente. Eu vou dar uma explanada aqui, a gente vai fazendo um bate-bola. E o pessoal de casa pode ir comentando aqui o que que entende, o que não entende, quais são as dúvidas, e a gente vai responder. Vamos fazer assim, Tereza? Eu Certo. acredito que assim é uma forma bacana. Você pode colocar a sua dúvida, gente. Você pode colocar aqui aquilo que te incomoda ou aquilo que você se identificou dentro do ciclo. Eu gosto de pensar que o ciclo da autossabotagem, ele começa em nós, ele se inicia em nós, como se fosse uma semente, né? E essa semente, ela forma em nós uma raiz. E essa raiz, ela se torna um caule. E esse caule se torna uma flor. E essa flor gera um fruto em nós. E quando ela gera um fruto, nós começamos a replicar isso nas pessoas. Então o processo ele é muito semelhante. E esse processo ele está em fases. E quando nós falamos sobre isso, às vezes você pode ter ouvido algo semelhante, do tipo, por exemplo, repetição de padrão. Então, por exemplo, pessoas que repetem um ciclo familiar. E às vezes ele até pode chamar de tradição, mas nem tudo é tradição. Às vezes tem coisas que nós vivemos porque nós repetimos um ciclo. Porque quando você repete é, padrões tóxicos, né, comportamentos tóxicos, comportamentos que ferem, comportamentos que talvez você não gostaria de fazer, você não gostaria de falar, você não gostaria de vivenciar, mas não sabe por que está fazendo, é porque provavelmente você já está vivendo um ciclo de autossabotagem na sua vida, que começou lá atrás, através de uma semente de injustiça. E essa semente de injustiça gerou uma raiz, que gerou um caule, que gerou uma flor, que gerou um fruto da sua vida. E aí tem uma série de consequências que a gente vai falar mais na frente dessa live, e que essas consequências, na maioria das vezes, quem está vivendo ela não gostaria de estar passando por elas. Então, é muito sério a gente saber identificar quais os ciclos de autossabotagem. São comportamentos, padrões que nós repetimos e nós não gostaríamos de ter repetido, de repetir na nossa vida. E na maioria das vezes, a gente traz isso da família, né? Do pai, da mãe, uma forma, né? De se comportar. E, e ele se Vamos dá em falar, estágios, ele se dá em fases na nossa vida. Eu vou deixar a vamos Tereza falar Cristina. e se identificar. Quando a gente fala dessa semente, nós falamos de um evento de dor. Esse evento de dor é uma dor sua, é você que sente essa injustiça. Essa injustiça pode acontecer em qualquer lugar. O que importa é o que você sente. A injustiça para outra pessoa, a outra pessoa pode achar que foi uma coisa banal, que não significou nada. O que interessa é o que isso significou para você. Então, essa semente, que é esse evento de dor, pode ter sido no trabalho, que você apresentou alguma coisa no trabalho e ao invés do seu chefe só falar assim, fulano, tá bom, mas vamos melhorar aqui. Às vezes a pessoa não sabe se comunicar e ela
tá errado, não era assim, e te corrige na frente das outras pessoas e você se sente humilhado. É o Exatamente. evento de dor. Na família, pode ser com relação aos pais. E às vezes um pai que aprendeu assim e fez assim e você não entende o que ele faz. Um pai muito bravo, um pai abusivo, um pai alcoólatra, que você vê a vida inteira ele bebendo e você jura que jamais vai casar com um pai alcoólatra. Então, isso aí você viu que naquela casa não funcionava, porque o pai bebia. O pai não era um pai provedor. Nós temos um evento de dor. Só que ninguém imagina que isso está acontecendo. Aí, quando nós crescemos, isso aconteceu com essa criança, ou quando aquele adulto que se sentiu humilhado, o que, que ele vai fazer? Provavelmente ele vai sair do trabalho e vai falar: nunca mais quero trabalhar com isso. Aí Uhum. começa o ciclo da autossabotagem. Aí nós vamos para a primeira fase. O que, que acontece na primeira fase do ciclo de autossabotagem, Moisés? Bom, na primeira fase, né, vamos pegar um exemplo aí, e cada um vai trazer dentro do seu contexto, e você vai fazendo a sua reflexão, seja trabalho, seja familiar, seja no relacionamento de amizade. Você sofreu um evento de injustiça. Para a pessoa, talvez, foi algo normal, mas para você não foi. No primeiro momento, na primeira fase, o nosso sentimento é de mágoa, é de ódio, é de raiva, é de amargura. Nessa primeira fase, nós temos uma tendência de reclamar do evento de injustiça. E quando nós estamos nessa primeira fase, é como se fosse a raiz. Nós estamos ali na raiz de amargura, como diz até inclusive a Bíblia. E aí reclama, a gente reclama sobre o evento, olha que injustiça, olha o que aconteceu, olha, mas por que que fulano fez isso comigo? E aí a gente fica ali meio que sustentando, alimentando a nossa mágoa, o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa amargura. E a gente fica revivendo tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que, tudo aquilo que o pior que te aconteceu, que te gerou toda essa mágoa, a cada vez que eu imagino novamente, é como se eu estivesse vivendo tudo novamente. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Então, toda vez que eu fico ali na mágoa, no ódio, por que que é uma raiz? Você fica revivendo aquele momento, lembrando, pensando por que que aconteceu, quais são os detalhes, por que que o fulano falou assim comigo. E cada vez que você relembra, é como se você estivesse vivendo novamente. E isso, né, é como se não tivesse acontecido só uma vez com você, é como se tivesse acontecido várias vezes, todas as vezes que você relembrou. E isso é muito forte, porque na raiz começa a ser a base de todo esse ciclo. Não é isso, Tereza? É isso mesmo. Aí, e nós temos que pensar que nem todo mundo percebe isso. Só vai perceber Uhum. depois que chegar no final. Então, na segunda etapa, que o Moisés acabou de falar, que é o ressentimento, que é sentir de novo, nós estamos na segunda fase do ciclo da autossabotagem. Agora, nós começamos a reclamar do autor da injustiça. A gente encontra com alguém e reclama. Se a justiça foi com o patrão, toda vez que você encontrar com um colega de trabalho, você vai falar do patrão. Você vai reclamar do patrão. Se o evento de injustiça foi com o pai, você vai reclamar na família inteira para o pai. Se o evento Uhum. de injustiça foi com o namorado, você vai reclamar do namorado. Então, isso é a segunda fase. A primeira fase, a gente reclama da Entendi. injustiça, do evento em si. Na segunda fase, a gente reclama da pessoa que causou esse evento. E isso, gente, tá ali, tá embolando. Aquilo ali já tá virando, tá um bolinho de neve, tá crescendo. Aí já é o caule. Uhum. Já é o caule. Ou seja, a raiz brotou e veio o caule. Aí a gente entra na terceira fase.
que a gente chama de vitimização, Vitimismo. que é Uhum. o vitimismo. Aí você reclama de tudo e de todos. De todos. Todas as pessoas que chegam para você, você reclama. Você reclama do evento, Uhum. você reclama do autor do evento. Então, você só reclama. Aí, o bolinho de neve continua crescendo, ele continua desenvolvendo. Aí nós passamos, né, Moisés, para a quarta fase. Fala da quarta fase, Moisés. A quarta fase, após a raiz, o caule e a flor, ou seja, a mágoa, o ressentimento e o vitimismo, você entra na parte do não merecimento. E você começa a anular o sentido, que é a parte, justamente a parte do fruto. Né? Você começa, tudo aquilo que te aconteceu, de repente, até para de fazer um pouco de sentido. Porque você já vivenciou tudo, você começa a gerar frutos. E toda vez que a gente gera um fruto, e toda vez que a gente começa a viver um fruto, nessa quarta e última fase, dentro do fruto nós temos o quê? Uma semente. Semente. E, e a semente, ela começa a multiplicar. E multiplicar o quê? Multiplicar aquilo que te aconteceu. Aquilo que, aquilo que de pior aconteceu com você, que você sentiu, mágoa, ódio, ressentimento, vitimismo, você começa a não se sentir merecedor de todo aquele respeito, de tudo aquilo que você vivenciou. Você anula o sentido, né? Começa a dar um sentido errado para aquilo, gerou um fruto. Esse fruto se tornou uma semente e você começa a praticar, a multiplicar aquilo que pior te aconteceu. Deu para De- entender Então, todo mundo? Coloca um joinha. Então, o ciclo é o quê? O ciclo é um evento de dor, você reclama do evento, depois você passa para uma segunda fase, você reclama da pessoa que causou o evento de dor, depois nós passamos para uma terceira fase, que você reclama do evento e da pessoa que causou essa injustiça. Quarta fase, você vitimiza, você acha que você não é merecedor de nada. E aí vem o uhum, mais sério, que são as consequências desse ciclo de autossabotagem. E aí uhum, você entrou nessa bola de neve e você não percebeu. Então, quando a gente começa com essa consequência, o que, que acontece conosco? Normalmente adotamos as mesmas características do autor da injustiça. Ou seja, vamos supor que foi o pai que batia no filho, pai abusivo, batia no filho, uhum. espancava o filho. Esse filho cresceu jurando que jamais ia ser Bateria no um filho. cara que iria bater no filho. Em determinado momento da vida Uhum. dele, com o estresse, com tudo que aconteceu e tudo que ele carrega, essa carga emocional que ele carrega, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai bater no filho. Vai bater no filho. Ele vai bater mesmo, gente, do jeito que ele apanhou. Tudo que acontece, se você não der um sentido novo para aquilo, a gente repete. A gente repete a mesma coisa que o pai fez. Então, o pai fez isso. Ele repete. Totalmente. Isso é Aí é a vida extremamente. Maria, né? É, é um filme, é um desenho que todo mundo poderia assistir, encontra no YouTube, que é Vida Maria, que conta a história de uma Isso. Maria que queria aprender a ler, e a mãe puxa a criancinha pelo braço e fala para ela: pare de desenhar, vai caçar um serviço na roça que seu pai precisa de ajuda. E essa menininha foi para a roça ajudar o pai. E ela foi crescendo, e ela sempre ajudando, sempre trabalhando. E ali ela conheceu o Antônio, ela se apaixonou pelo Antônio, ela casou com o Antônio. E quando ela começou a ter um filho, dois filhos, três filhos, ela se pega repetindo a mesma coisa. Ela puxa a menininha que está querendo aprender a ler e fala a mesma coisa que a mãe falou. Pare de desenhar seu nome, vai para a roça buscar um serviço que seu pai precisa de ajuda.
Então, isso mostra a repetição, que sem querer a gente repete as mesmas coisas, quando algo que nos feriu, a gente não busca curar essa ferida, dar um sentido Uhum. novo para essa ferida. Não é isso, Moisés? Exatamente. Aí E, vem. gente, dá um retorno para a gente se vocês estão entendendo, se tem dúvida, se vocês querem fazer Isso. alguma pergunta. Dá um retorno aqui para a gente. Se você está aqui e está fazendo sentido para você, chame mais pessoas para estarem nessa live. Eu tenho certeza que vai ajudar. Talvez tenha te ajudado. Eu sei que é um assunto delicado, talvez toque numa dor, toque numa ferida. Mas a gente quer falar para vocês aqui também sobre como identificar e como tratar isso aqui. Né? Como se blindar do ciclo da autossabotagem. E uma segunda consequência, não sei se você terminou de falar da primeira, Teresa. Terminou? Quer falar um pouco mais? A Pode segunda sim. consequência é você que sofreu, que foi vítima do ciclo da autossabotagem, do evento de injustiça, começa a adotar. Uma das características é atrair pessoas com as mesmas características do autor da injustiça. Então, por exemplo, uma outra consequência dentro do próprio exemplo que a Teresa Cristina colocou aqui para a gente, que foi o pai, o filho que apanhava do pai, né, cresceu falando que jamais ele bateria no próprio filho. E talvez quando ele cresceu, ele não se tornou, né, ele não bate no filho, mas essa pessoa que atraiu um parceiro que tinha a característica agressiva e passou a sofrer isso dentro do próprio casamento. Porque talvez dentro do fruto que ela gerou, uma das consequências foi atrair um parceiro com as mesmas características do pai. E às vezes você pode até pensar agora, nossa, eu já vi isso acontecendo. Eu já vivi isso, ou talvez eu já vi isso acontecendo na minha vida. E tem um exemplo, né, que tem no livro O Ciclo da Autossabotagem, mais cedo a Teresa Cristina colocou aqui para a gente um livro. Tem um livro, O Ciclo da Autossabotagem, que é um Isso. livro que fala sobre vários casos, né? Vários casos de pessoas ali numa cadeira de um consultório e o psicanalista, né, identificando os casos. E aí ele vai falando sobre, então ele vai explanando, então você vai identificando ali pelos exemplos também. Tem uma dúvida aqui, deixa eu ler para a gente ver, para a gente comentar aqui. Não só estou entendendo, como estou gostando muito. Ó, que bom. A Ilza colocou, está nota 1000. A Isa colocou, a explicação está bem clara. Que bom, o pessoal está entendendo, Tereza. Então tá, a gente Tá pode prosseguir. entendendo? Outro exemplo que nós podemos dar aqui também é de uma mulher que teve um pai alcoólatra e assistiu muitas cenas horríveis em casa, às vezes com agressão desse pai alcoólatra na mãe, e ela acaba se envolvendo com um homem alcoólatra e acaba casando, sendo que ela jurou que jamais casaria com um homem alcoólatra. Então, Uhum. se ela viveu esse momento de dor, ela pode realmente casar com um homem alcoólatra. Isso para ela foi uma dor, que às vezes não foi. Então, isso depende. Aí tem outra coisa. O que acontece na nossa terceira fase? Agora nós estamos nas consequências. Para quem acabou de entrar, nós estamos nas consequências do ciclo da autossabotagem. A primeira é adotar as características do autor da injustiça, atrair pessoas com as mesmas características do autor da injustiça. E agora nós vamos falar da terceira, que evita viver novas experiências na área da injustiça. Aí aqui Uhum. pode ser aquele caso que eu falei do empregado que foi humilhado na empresa. Aquilo pode trazer um Uhum. bloqueio e ele julgar que nunca mais ele exerce aquela profissão. Ele vai em busca Ou de outras. talvez, ou Pode talvez falar. nem sair de casa, né? Ou querer nem se expor à situação de ter que trabalhar. Exatamente. De tamanha humilhação que ele sentiu. Talvez ninguém naquela empresa nem percebeu. Mas o que interessa não é o que as outras pessoas pensam, e sim o que quem sentiu o evento de injustiça pensa. Então, essa é uma terceira fase, que mostra o tanto que realmente afeta
coisas que a gente pensa, às vezes você pensa assim, não, mas isso eu esqueci. Não é assim, não é esquecer. É dar um sentido novo para aquele momento de dor. Só assim você consegue fazer com que a sua vida flua, fazer com que você deslanche na carreira. Você precisa dar um sentido novo, não é, Moisés? Quer falar sobre a Um, exe- quarta? um Quer exemplo aí do continuar? terceiro que é bacana, deixa eu complementar aqui. Exemplo, né? Às vezes, vamos pegar um exemplo aqui da prática, até para ir variando um pouquinho para o pessoal. A pessoa, ela queria, vamos supor aqui, nas redes sociais, porque hoje está bem atual, inclusive nós estamos aqui. E aí, ela começa a investir aqui, e de repente ela tem uma má experiência. De repente, alguma coisa que ela fez gerou um comentário de um hater, e aquele comentário de fato foi agressivo, e ela se incomodou, É. e aquilo lá foi como se fosse uma semente de injustiça. O que que ela faz? Se ela passa por todo aquele ciclo e ela não tiver uma mente blindada, na consequência ela vai falar assim: nunca mais eu vou me expor nas redes sociais. Porque eu não quero ficar exposto e sofrer tudo aquilo que eu sofri novamente. Entendeu como que funciona, gente? Pergunta É aí, Moisés. uma pergunta aqui, né? Na autossabotagem, ao invés da gente reproduzir o que vivemos, a gente começa a atrair pessoas semelhantes ao abusador. Por exemplo. Exatamente. Isso sim é uma das consequências. A gente atrai pessoas, por exemplo, você vai evitar essa pessoa, porque se você não resolveu, consequentemente você vai estar evitando ou até se afastando do autor da injustiça. Mas, como consequência, você vai trazer para si pessoas com características semelhantes nos seus relacionamentos. Pode ser no cônjuge, pode ser nas amizades, pode ser no trabalho. Mas isso, gente, não é porque você quer. Vai acontecer de uma maneira automática nas nossas vidas. Não é assim, Tereza? Isso. Nós vamos falar ali mais na frente, Isabela, você vai entender como que é esse atrair pessoas semelhantes. Vai ser mais na frente um pouquinho. A quinta, busca compensações em outras áreas para suprir a falta daquele momento, daquele evento. Isso aqui, um caso muito que é citado, é aquela série, como é que chama, Moisés? O É, quilos mortais. Quilos Mortais. Quilos Mortais já foi comprovado, inclusive, aquele médico que atende mostra muitas vezes a questão do excesso de comida pela falta, às vezes, do amor de um pai, do o amor de uma mãe, a ausência de uma mãe em casa, a ausência de um pai. Então, é muito sério buscar outras. Nós temos isso aqui, nós estamos falando de quilos mortais, mas pode ser. A gente já viu casos de excesso de sexo. Então, tudo que Aí for aqui, né, excesso, Tereza, tem aquele pode falar. negócio, né? Tem até uma frase que é muito conhecida da internet, e aí ela cabe aqui, gente. Não tem aquela frase assim que todo excesso revela uma falta? Então, algo que te faltou, ou algo que foi como uma semente, um evento de injustiça lá no seu passado, vai e você não resolveu, você não deu um novo sentido para aquilo, se manifestou em você em um comportamento. E na maioria das vezes, quase que 100%, vai ser um comportamento tóxico. E essa série, Quilos Mortais, né? Depois a gente está dando algumas dicas até para vocês pegarem alguns exemplos, né? Para E ela entender vai melhor, né, mostrar Moisés? O exemplo é mais isso, ela vai fácil, né? mostrar para as pessoas que aquela compulsão por comida não é porque a pessoa só simplesmente quer comer. Existe um sentimento, algo, e na própria série mostra isso. Que, por exemplo, tem um caso lá eu acho que é do Doug, né? Acho que é o caso do Doug, se eu não me engano. Isso. Ele mostra lá que o Doug, ele fez cirurgia, fez exercício, fez dieta, conseguiu perder peso. Mas enquanto ele não resolveu um evento de injustiça, porque a mãe, quando ele era jovem, né, quando ele era criança, foi embora de casa. E na cabeça dele, aquilo não fez sentido. E aquilo, para ele, foi um evento de injustiça. Enquanto ele não procurou a mãe e ressignificou esse evento, o Doug, ele não conseguiu emagrecer. Mas quando ele conseguiu fazer esse processo de ressignificar, o Doug começou a emagrecer. Por quê? Porque ele parou de comer as emoções. Porque ele parou com o excesso.
E esse excesso foi compreendido por ele, por que que ele começou. E aí é muito interessante que ele fala assim, né, que ele lembra que começou a compulsão e a vontade de comer de uma maneira compulsiva assim que a mãe foi embora. Olha aí, olha tanto que é forte. É muito forte. E aí, a sexta, nós vamos falar sobre manipula pessoas ao seu redor para que acreditem que você está certo. Aí tem Uhum. um filme que chama Castelo de Vidro. A pessoa, quando Você ela está assistiu? nesse assistir, a pessoa, quando ela está nesse ciclo de autossabotagem, ela só gosta de estar próximo de pessoas que também têm dor, também está naquele movimento de dor. Ela se afasta de outras pessoas, ela busca, sem querer, ela busca pessoas, o convívio dela é com pessoas que estão na mesma situação. Isso sem perceber. O ciclo de amizade não é um ciclo de amizade saudável, é um ciclo de amizade Uhum. doente. Todo mundo tem algum problema ali, não tem uma amiga saudável, todos têm problema. Tem mais Uhum. alguma coisa aqui, E, Moisés? não, olha só, para o pessoal entender, deixa eu dar mais um exemplo. Manipula pessoas ao seu redor para que acreditem que você está certo. Nesse filme, é até muito interessante para a gente entender, depois se vocês quiserem, eu acho que tem lá no Netflix. Chama Tem. Castelo de Vidro. O pai, ele adota uma vida nômade. E esse pai, ele é totalmente assim, né, desequilibrado, vamos dizer assim. E ele começa, e ele tem 3 filhos, né? 3 esposas, e, se não me engano, 3 ou 4 filhos. Ele começa a criar uma história para os filhos, justificando por que que eles mudavam tanto, por que que, por que que eles tinham que sair correndo, por que que eles estavam sendo despejados, por que que eles fugiam da polícia. E ele criava uma fantasia. E quando eu sou vítima do ciclo da autossabotagem, já gerou um fruto, que gerou uma semente, e isso frutificou dentro de mim, eu começo a manipular as pessoas ao meu redor para que as pessoas comecem a pensar, e até por um tempo, talvez elas pensem, e talvez até por um bom tempo, que de fato eu estou sendo injustiçado, e que eu estou certo e que todo mundo está errado. Então, há uma manipulação inconsciente que acontece nesse processo do ciclo da autossabotagem. E aqui é um estágio já bem grave, né? Esse sexto estágio aqui das consequências. O pai, ele fugia por conta de dívidas nesse filme. E ele Isso. fala para as crianças que vai construir um castelo de vidro e leva as crianças para um determinado local e ele coloca as crianças para escavar. Aqui nós vamos fazer uma piscina, aqui nós vamos construir a nossa casa, aqui vamos fazer. E as crianças ficavam empolgadas. Então, esse É, filme revela muito bem isso. Se vocês puderem assistir, vocês vão ver que aos poucos, o que que acontece? Cada filho sai de casa, mas ele não sai de casa resolvido. Ele sai de casa como uma fuga, e aí isso. não vai dar certo. No Não, final não vai dar não dá. certo porque saiu de casa para fugir do pai. Aí vem todos os problemas, ele volta a entrar num ciclo de autossabotagem com outras pessoas. E a sétima, gente, e última consequência de quem vive no ciclo da autossabotagem, nós vamos falar sobre a orfandade. Uhum. A primeira questão da orfandade é a incapacidade de conectar com Deus, porque a pessoa não acredita em mais nada. Então, ela não acredita em ninguém, aí ela não se conecta com Deus. Ela não acredita mais em Deus, ela não acredita mais em nada. Outra parte é Uhum. a perda da identidade. Quando a gente fala da perda da identidade, a pessoa não sabe quem ela é mais, quais que são as suas forças, quais são as suas virtudes. Ela acha que ela não tem nada. Então, ela acha que ela não é mais ninguém. Ela não consegue enxergar uma qualidade, ela não consegue enxergar mais nada. Por isso que a gente fala que é a perda da identidade. A pessoa está literalmente perdida. Não é isso, Moisés? E está ligado muito com a fase mais avançada do ciclo, que é a parte do fruto, que é a parte onde a É, pessoa se sente não merecedora. Como eu não me sinto merecedora de nada,
eu não acho que eu posso me conectar com Deus. Olha lá, essa pessoa continua acreditando em Deus. Então ela começa a duvidar até de Deus. Ela perde a sua identidade, ela não se vê como filho de Deus, ela não se vê como filho. Ela perde a incapacidade de se conectar emocionalmente. Então, por exemplo, tive pessoas muito frias emocionalmente, mas assim, eu não estou falando só de uma pessoa fria, seca, não. Estou falando assim, pessoa muito mesmo, sabe? Nada comove aquela pessoa, nada toca aquela pessoa, nada. Ela é incapaz de demonstrar a empatia com outra pessoa. Emoção. É porque ela já está nessa fase de negação. A incapacidade de ser pai e mãe. Então, essa pessoa, normalmente, mesmo que talvez ela já até seja, ela fica naquele ciclo de que eu não sei porque eu sou pai, não sei porque eu sou mãe, eu sou uma péssima pai, eu sou uma péssima mãe, eu não consigo criar esses filhos. Ou até essa pessoa entrou num ciclo, talvez ela tenha até um comportamento de evitar ter filhos, porque justamente não acredita que existe essa capacidade dentro dela. Então é algo, a orfandade, né, é uma das consequências, por isso que eu falo que ela está ligada muito ao último estágio, que é o fruto, muito forte na vida da pessoa. E ela não se sente bem consigo mesmo também. Ela não consegue se sentir bem consigo, e isso, né, vai trazendo para ela esse sentimento todo de orfandade. Esse sentimento todo de orfandade na vida dela. Tem mais uma observação aí, Moisés. Ó, Lê vamos para ver nós. aqui. Mais uma sociedade que só se vê defeitos em você tem que ser muito forte para ver que o problema está no outro e não em você. Bom, a gente vai falar sobre isso. Até aqui, né, Tereza, nós estávamos falando sobre o que é a autossabotagem, o que é o ciclo, por que os padrões se repetem. Então, começa lá no evento de justiça, como se fosse uma semente, que se torna uma raiz, que se torna um caule, que se torna uma flor e que se torna um fruto. E esse fruto ele gera sementes. E essas sementes, elas também vêm acompanhadas de muitas consequências nas nossas vidas. A gente viu um pouquinho das consequências de uma maneira breve, rápida. E É, aí, o que a Mônica colocou aqui para a gente, de fato faz muito sentido. Como lidar e como sobreviver num mundo, né, Tereza, em que é cercado de maldade, as pessoas não são tão confiáveis, em quem confiar, como eu confio. E aí que está uma das grandes chaves, e aí eu aproveito já para reforçar um convite que a gente já fez aqui para a nossa Masterclass. É preciso que você blinde a sua mente. É preciso estar com a mente blindada. Primeiro passo. Para quê? Primeiro, para que você não seja mais para que você não seja mais vítima dos eventos de injustiça. Por quê? Os eventos de injustiça, eles vão continuar e nós sofremos eles e eles vão se repetir, porque nós vivemos num mundo mal. Então vai acontecer, evento de justiça vai acontecer, certo? Qual é o problema? O problema é que a gente não está com a mente blindada. E uma vez que a mente não está blindada, esse evento de injustiça, que é uma semente, ele entra na nossa mente, ele entra no nosso coração. E quando entra no nosso coração, ele começa a passar por aquelas 4 fases que nós falamos. Então é preciso estar com a mente blindada. Mas para estar com a verdade. mente blindada, nós precisamos saber identificar. Nós precisamos de ferramentas. Nós precisamos diagnosticar como você está hoje. Será que sua mente está blindada hoje? Então por isso que a gente vai, eu e a Tereza Cristina, nós estamos organizando uma masterclass online. Não vai ser live, gente. Mas o que é uma masterclass? Uma aula com especialistas. A Tereza Cristina, eu e a Tereza Cristina somos coaches e analista comportamental. Também sou treinador comportamental. E a gente vai trazer uma aula ao vivo, numa sala do Meet, onde você vai poder perguntar, a gente vai olhar aqui nos olhos do outro, você vai abrir sua câmera, você vai poder falar, você vai poder compartilhar. Para entrar na Masterclass, você pode vir aqui no link da bio do meu Instagram. Lá vai estar Masterclass Blindagem da Mente. Ou você vai no direct da Tereza Cristina, que ela te adiciona, manda um link de convite, e você entra nesse grupo. Por quê? Vai ser no dia 14. No dia 14 do 12, ao vivo. E aí a gente vai fazer toda essa interação
100% gratuito. Estou esquecendo de falar esse pequeno detalhe. 100% gratuito. Uma aula de muito valor. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Então, se nós pedimos, se alguém conseguir identificar alguma dor, algo que te feriu, nós convidamos, assista a Masterclass para você aprender a blindar a sua mente. E como Moisés falou, evento de injustiça não vai deixar de acontecer na nossa vida. O que nós precisamos é estar com a nossa mente blindada para que isso não cause uma ferida, não vai invadir o nosso cérebro novamente. A mente blindada é como a gente fala de uma blindagem mesmo, uma blindagem de um carro. É isso aí, é blindar a mente, impedir que qualquer evento de injustiça entre na sua mente. Se ele não Mas entrar aí, na sua mente, né? Aí a gente isso. vai conseguir deslanchar na nossa vida. Vai levar uma vida mais leve. Pode falar, E aí, Moisés. assim, né, Tereza? As pessoas podem falar assim, ah, mas você não falou que tem que dar um novo sentido? Bom, se você já foi fruto de um evento de injustiça, é necessário dar um novo significado para aquilo que você se vivenciou. Então, você Isso. precisa ressignificar. Mas antes de ressignificar, dar um novo sentido para aquilo que você vivenciou, é preciso blindar a sua mente, para depois ressignificar. Então a gente está falando o que fazer? Dar um novo sentido. Mas antes de dar Isso. um novo sentido, é necessário blindar a mente. Para quê? É aquela metáfora, né, Tereza? Quando você vai limpar a casa, você tem que fechar as portas, porque enquanto você está varrendo e se tiver o vento entrando, a sujeira nunca vai embora. Então não adianta dar um novo sentido e as portas estarem abertas. Você precisa fechar as É isso portas, mesmo. limpar a casa e aí sim viver uma vida aí com um novo sentido para aquilo que te aconteceu. Se for saindo dessas consequências que a gente falou, consequências terríveis. A Cleusa até colocou aqui, né? Orfandade é bem complexo, temos que ir além, realmente, ela é bem complexa. Se a gente É fosse bem complexo. falar aqui, é bem Nós mais falamos, coisas, é nós verdade, falamos Cleusa. assim, bem por alto, ainda tem muita A gente falou coisa. aqui porque é uma live, né? Na live é É, rápido, né? Então a gente não gasta muito tempo, porque a gente sabe que é dinâmico, o pessoal também não tem muito tempo para ficar aqui na live. Por isso que a gente está convidando você na Masterclass. Gente, a Masterclass, ela vai ser uma aula fechada. Então vai ser ali 1 hora e meia, 2 horas, você vai se preparar para isso. A gente vai te dar instrução. A gente vai te dar uma ferramenta para você avaliar o seu isso. nível de blindagem da mente. E aí você vai chegar lá, vai poder identificar em qual área, como que eu me blindo nessa área, né? Como que eu posso melhorar. Isso tudo gratuitamente. Para você fazer parte, você tem que nos chamar no direct ou clicar no link. Eu vou colocar o link nos meus stories também. Eu não sei se a Tereza Cristina consegue colocar aí, mas também está no link da bio do meu Instagram. É Isso. isso, Vou tentar Tereza? colocar aqui também. Vou tentar colocar aqui também, para que todo mundo possa assistir. E com essa ferramenta que nós vamos enviar para vocês, vocês vão responder a ferramenta. E na aula, gente, nós vamos abrir o microfone para quem quiser falar. E quem Uhum. quiser perguntar alguma coisa, a gente vai explicar direitinho como que é. Porque hoje foi só uma pincelada, para vocês darem mais ou menos uma... Entender o que, que significa isso, como que é, dar um sentido novo, o que é um evento de dor, o que é ciclo da autossabotagem, as consequências. As consequências a gente viu que, que são sérias, a tendência é só piorar cada vez mais, porque a gente vai sempre tentar fugir desse evento de dor, né? E a fuga não é solução. A fuga só piora, só afunda a gente mais ainda. Não é isso, Moisés? Acho que nós Exatamente isso. falamos tudo, né, Moisés? Falamos tudo que poderíamos falar aqui numa live, É, né, Teresa? isso. Gente, coloca aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado. Se você se vê, se você conhece pessoas, se você quer participar da nossa Masterclass, a gente quer saber aqui de vocês. Enquanto isso, Teresa, você acha que dá pra gente deixar essa live gravada para chegar a mais pessoas? Eu acho que sim. E se teve alguém que não se sentiu à vontade para fazer uma pergunta, pode fazer para a gente no direct. Que a gente responde E vocês. qualquer coisa, Né? comente lá também, que a gente manda o link, vai É, lá no seu direct, manda no seu link, eu quero fazer parte.
Se você quer fazer parte dessa Masterclass, comente aqui, eu quero. E aí a gente vai atrás de você, manda o link, você entra no grupo e garante a sua participação. Vai ser no dia 14, numa quinta-feira, às 19 horas, no Google Meet. Você vai olhar para a gente, olho a olho, e vai poder participar, interagir com a gente nessa Masterclass. Tenho certeza que vai ser especial, tenho certeza que vai ser riquíssima aí na vida de vocês. Nós ainda vamos ter mais uma live antes da Masterclass, né, Moisés? Antes da Masterclass, nós ainda vamos ter mais uma live e nós vamos colocar nos nossos stories qual que é o nosso assunto. Então, assistam também, porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Isso. É Antes isso, da Moisés? Masterclass, a gente vai ter mais uma live, e essa live a gente vai continuar. Semana passada a gente falou sobre o tema inteligência emocional, e a gente falou um pouquinho da nossa experiência. A Tereza falou dentro da experiência dela, eu falei da minha experiência. E aí a gente foi falando sobre a importância da inteligência emocional, como que a gente pode desenvolvê-la. Essa live não ficou salva, mas essa aqui a gente vai deixar salva, né, Tereza? Vai. Essa aqui E nós na vamos semana que deixar vem, salva. na terça-feira, a gente vai ter uma outra live também, antes dessa Masterclass, mas você já pode garantir a sua vaga na Masterclass agora, entrando nesse grupo de WhatsApp. E através desse grupo você vai ter todas as informações, inclusive acesso ao teste, que a gente vai orientar vocês a como fazer. Na semana que vem, a gente já vai estar orientando o pessoal ali, como fazer o teste, tudo gratuitamente. A gente quer que você se blinde a sua mente e resolva também todas essas questões, todas essas consequências do ciclo da autossabotagem, porque a gente sabe que não é algo que a pessoa gostaria de viver. É algo que ela sofre. E por isso ela repete padrões, por isso ela repete comportamentos que ela justamente era tudo aquilo que ela não gostaria de viver.